Um vídeo muito rápido para a gente falar dos resultados da Vale e principalmente dos grandes dividendos da empresa para esse ano. Vale que apenas nesse ano já acumula uma queda de mais de 21%. Hoje a empresa é cotada a R$ 60, sendo que no começo do ano, em janeiro, ela era cotada a algo próximo de R$ 80. Mas ainda assim a gente tem muita coisa positiva, como os próprios dividendos que a gente vai estar falando. A Vale é uma empresa muito interessante, de um setor também muito interessante. O vídeo mais recente dela a gente viu e estudou o resultado operacional da empresa. E eu comentei que, na minha opinião, mesmo com esse viés todo de baixa do minério de ferro, não só dele, de todas as outras commodities, a empresa fez um trabalho muito bom nesse trimestre, inclusive superou as expectativas de produção do mercado. O minério de ferro vem sofrendo por toda a crise imobiliária que a China está vivendo, recentemente vem atingindo também todo o setor bancário e financeiro, e mesmo com tudo isso lá fora, e mesmo com todo o cenário, inclusive interno nosso, de ingerência política e tudo mais que ronda a empresa, ela ainda entrega bons números. A Vale novamente apresentou um lucro de quase 2,8 bilhões de dólares, ficando acima das expectativas do mercado. Isso é matéria em praticamente todos os jornais. E a gente vai fazer a nossa parte, vai olhar e estudar o resultado da empresa. As ações não dispararam durante o dia. A gente vai olhar o balanço e entender o motivo disso. E falar muito também sobre dividendos. A empresa anunciou mais um pagamento bilionário, algo em torno de 9 bilhões de reais para o sócio, para a gente que é acionista. Para ter direito a isso, a data está bem próxima, então fica até o final do vídeo, que a gente vai falar não só desse pagamento, mas também de mais um que a Vale tem até o final do ano. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Números oficiais da companhia: sempre acessem o RI de todas as suas investidas, sempre pegando esses relatórios que por vezes têm mais de 100 páginas, trazendo um resumo deles, dos principais pontos e de fácil entendimento para vocês. Porque quando a gente olha uma chamada de matéria com um lucro subindo 200% no período e a empresa também pagando dividendos, dá a entender que no dia seguinte as ações não só dela, mas de qualquer companhia que tenha um resultado assim vão disparar 10, 20%, só que não é bem assim que as coisas funcionam. A gente vai olhar primeiro para o CAPEX, os projetos da empresa, aquilo que a empresa investe para trazer uma nova receita no futuro. E a nível nacional, porque a Vale também tem projeto lá fora para produção de minério com alta qualidade, de alto teor, aqui no Brasil a empresa também está bastante avançada. Agora, no fim de 24 e no início de 25, a empresa vai conseguir agregar praticamente 30 milhões de toneladas de minério na produção dela. O destaque negativo ficou para a parte de custos, porque quando a gente olha para custo total, sem destrinchar linha por linha essa parte do balanço, uma vez que a gente teve muitos não recorrentes, ela teve um crescimento um pouco acelerado, seu quase 10% acima da inflação, acima de qualquer índice que a gente acompanha. A empresa explica, traz a questão da própria manutenção, que é muito importante. Ela faz manutenção agora, tem um custo maior, só que nos próximos balanços isso já vem mais limpo, além do que a empresa vai conseguir produzir mais. E um ponto muito positivo da empresa é a gestão de caixa. A dívida bruta cresceu um pouco, só que quando a gente olha no padrão internacional, ela inclusive caiu. A dívida líquida da empresa caiu 4%. E seguindo para a dívida líquida versus o EBITDA ajustado, comentário rápido, esse é um indicador que eu sempre indico muito, trago sempre na comunidade a importância da dívida. Ela é o terceiro ponto mais importante na nossa metodologia. Essa questão da dívida, ela impacta inclusive na distribuição de proventos. Então a gente tem a dívida líquida versus o EBITDA, sempre para medir capacidade da empresa de honrar a dívida frente àquilo que ela gera de dinheiro. Nesse trimestre ela inclusive melhorou, saiu de uma relação de 0,6 no ano passado para uma relação de 0,5 nesse ano. Para chegar nesse resultado final, nesse balanço, a gente teve muitos não recorrentes, porque quando a gente olha um lucro disparando mais de 200%, pode levar o investidor a engano. Isso explica inclusive o porquê as ações subiram apenas 1%. O EBITDA, que é um dos principais, a gente já vai falar dele, ele teve queda, e a gente teve bilhões de reais entrando no caixa da empresa por conta
conta de venda e desinvestimentos, a gente teve bilhões de reais saindo da empresa por conta de resultado financeiro. Então é um balanço cheio de não recorrentes. Quando a gente olha para o FCL, que eu gosto de olhar em toda empresa, em todo balanço, ele teve uma variação muito positiva, mais de 1.300%, só que a geração de fluxo de caixa livre da empresa ficou negativa em quase 200 milhões de dólares. Então o balanço da empresa por inteiro, ele está cheio de não recorrentes, e uma das melhores maneiras para o investidor acompanhar a empresa, como que ela está do lado de dentro, é sempre estar olhando para o EBIT e para o EBITDA. O EBIT, inclusive, é o mais aproximado da geração de caixa que a empresa possui, e o EBITDA, o mais interessante, talvez o mais fácil da gente estar olhando, porque a gente tem setores diferentes, empresas diferentes, questões tributárias diferentes, e ele, na maioria das vezes, vai ser o melhor espelho que a gente tem da empresa, de como está operacional e daquilo que ela está gerando de dinheiro. E aqui, em ambos os casos, a gente teve ou estabilidade ou queda. Ele não cresceu da mesma maneira que o lucro cresceu 200%. O EBIT caiu 1% no período, comparando aqui de maneira anual, segundo TRI de 23 com o segundo TRI desse ano. O EBITDA ajustado ficou estável, uma variação de 0%, foi de 3,9 bilhões de reais, praticamente 4 bilhões de reais de EBITDA ajustado, e o EBITDA pro forma caindo 6%. E qual a conclusão disso? Que aquele crescimento de mais de 200% no lucro, que realmente é chamativo quando a gente vê uma matéria dessa, com um lucro de 15 bilhões de reais, uma alta de 200%, e ainda por cima superando a expectativa de mercado, isso tudo é atrativo, só que isso pode e vai induzir o investidor a erros. Quando a gente olha para aquilo que a empresa teve de recorrente, a gente não teve alteração no EBITDA, a empresa performou muito bem, porque no último vídeo a gente viu que ela produziu mais, escoou mais, ou seja, vendeu mais, só que isso foi compensado por um preço da commodity, um preço praticado do minério de ferro menor. E, em resumo, a gente poderia tirar a seguinte conclusão: mesmo com o minério de ferro caindo, mesmo com o preço praticado no mercado em queda, a empresa produziu e vendeu mais. A empresa trouxe os mesmos resultados do ano passado, só que com um lucro muito maior por conta de não recorrentes. E se não bastasse esse recorrente muito positivo, esse lucro muito acima do normal, ele vai contribuir ainda para um pagamento de proventos maior para nós, maior para o sócio. A gente pode ter algo muito bom até o final do ano, e é sobre isso que a gente vai falar agora. A empresa anunciou 9 bilhões de reais em forma de juros sobre capital próprio, a R$ 2,09 por ação, só que vale lembrar, quando a gente fala de JCP, a gente tem a incidência de imposto de renda, então a gente pega esse 2,093, tira 15% e vai sobrar um pagamento líquido de R$ 1,78. Com base na cotação de hoje, que está na casa de R$ 61, é um dividend yield muito bom, praticamente 3% apenas nesse pagamento. Que olhando para os últimos 12 meses, com esse dividendo já lançado, a Vale está pagando hoje um dividendo de quase 12%, é um dividendo muito bom, muito atrativo. Ele ajuda a compensar toda essa queda, e essa é uma das principais funções da tese de se investir em empresas que pagam dividendos. Comentário rápido, tem um estudo muito interessante que a gente tem um comparativo de empresas de crescimento que não pagam dividendos, de empresas cíclicas, que é o caso da Vale, que pagam dividendos, e de empresas comuns que também pagam bons dividendos. As cíclicas ficam no meio do caminho, em momentos de recessão elas sofrem de maneira considerável, porém quando a gente leva em conta todo o pagamento que ela faz, isso acaba amenizando essas perdas. Empresas de crescimento que não pagam nada, em períodos de recessão elas têm o pior desempenho, elas ficam na terceira posição, e as empresas mais comuns do setor de utilities, por exemplo, saneamento e elétricas, elas são vistas como um porto seguro, elas conseguem manter o pagamento de proventos, elas ficam na primeira posição, elas têm o melhor desempenho de todos quando a gente fala de grandes crises e grandes recessões. Então 11, 12% de dividend yield, com toda certeza está ajudando quem é sócio da empresa. A gente já passou o patamar do ano passado, nesse ano já são quase R$ 5 distribuídos. A gente teve Datacom em março, tem Datacom agora no dia 2/8, então se você é sócio ou pretende ser sócio, tem que estar posicionado na empresa no dia 2/8. Já na semana que vem, na sexta-feira, tem que dormir com suas ações, e a DataX vai ser na segunda-feira. Caso a empresa faça, da mesma maneira que ela fez no ano passado, 3 pagamentos,
investimentos, a gente vai ter mais uma Datacom aqui, no mês 11 de 2024. Ela fez isso no ano passado, ela distribuiu 1,56 mais 0,76, deu um total de 2,33 nesse ano. E nesse ano a gente tem algo muito legal, que a Vale está pagando mais do que ela pagou ano passado. Só que se a gente fizer um dividendo preditivo muito conservador e levar em consideração esse mesmo pagamento que ela fez em 23, não tentar prever algo acima disso, quando a gente soma a esses dois pagamentos que a empresa fez nesse ano, a gente teria um dividendo de mais de R$ 7, uma distribuição de 7,16, é uma excelente remuneração, ficaria acima do ano passado e praticamente aquilo que ela distribuiu em 2022, que foi um ano muito bom da empresa. A gente ainda estava próximo daquele ciclo de alta dela. A gente tem algo muito promissor até o final do ano, principalmente para quem gosta de dividendos. A Vale sempre foi uma empresa muito boa para isso, tem algumas considerações, porque aqui a gente fala de uma empresa cíclica, mas para quem gosta e tem esse olhar, esse ano a empresa está distribuindo muito e está pagando até mais mesmo daquilo que eu esperava como sócio dela. Então hoje a gente estudou o resultado da Vale. Um bom resultado, na minha opinião, já trouxe isso desde o último vídeo dela, e quem acompanha o canal sabe que a gente tinha sim uma boa expectativa, porque a empresa de dentro, nos números dela, ainda faz um ótimo trabalho. E caso você queira abrir conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo para investir, com diversos benefícios e uma comunicação direta com o nosso assessor aqui da carteira da comunidade, tem um link no comentário e de maneira bem rápida, até mesmo pelo celular, preenche o formulário, que muito em breve o pessoal já vai estar entrando em contato com você. Deixa um comentário se gostaram ou não, se são sócios de Vale ou não, e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.